Olá, meus alunos do terceiro ano do ensino médio. Hoje, a nossa aula de sociologia é a continuação dos nossos conceitos que a gente está vendo em relação à cultura. A gente vai revisar um pouco sobre a questão da cultura material e imaterial, e da qual onde vocês vão fazer uma pesquisa, tá? A atividade de hoje é em cima dessa pesquisa, tá? Então, a aula vai ser em cima desses conceitos de cultura material e imaterial, da qual daí vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Que é uma pesquisa sobre a cultura material e imaterial de Pernambuco. Vocês vão anotar no caderno e tem até o dia de hoje, dia 28 de agosto, para entregar essa atividade até as 6 horas da noite, tá? Então, só para a gente relembrar esses conceitos de cultura material. Cultura material é tudo que é tangível, que você pega, consiste nas coisas materiais, bens, que inclui instrumentos, artefatos, outros objetos materiais, frutos da criação humana, resultantes de determinada tecnologia. Abrange produtos concretos, técnicas, construções, normas, costumes, como a gente vai estar vendo, que é aquilo que é algo que você consegue pegar, material. Vai desde construções arquitetônicas, prédios, a gente vai ter desde livros, a gente vai ter desde vestuários, habitação, máquinas, navios, satélites, por exemplo, isso faz parte da cultura material, aquilo que o homem está produzindo. Já na cultura imaterial, que é intangível, que seria algo, aspecto que você não consegue pegar, a gente tem como elementos, refere a não substâncias materiais. Entre elas se encontra-se a crenças, conhecimentos, aptidões, hábitos, significados, normas, valores. Então, como coloca espiritual religiosa, a religião você não tem como pegar. Um exemplo, o Círio e Nazaré é uma cultura imaterial do Brasil, certo? A música também, certo? Então, continuando, então essas crenças também entram muito nesse imaginário. A gente também tem complementando a cultura real, é aquela que concretamente todos os membros de uma sociedade praticam ou pensam em sua atividade cotidiana. Entretanto, a cultura real não pode ser percebida na sua totalidade, apenas parcialmente. Por isso, é necessário que os estudiosos ordenem e demonstrem termos compreensíveis. Então, como eu falo da cultura real, é aquilo que as pessoas membros da sociedade, estão vivenciando. Então, lembra que eu falei na aula anterior da questão dos antropólogos? Eles têm que saber distinguir muito bem entre isso, essa cultura real e a cultura ideal. É a cultura normativa, consiste em conjuntos de comportamentos, embora expressos verbalmente como bens, perfeito ou grupos, em sempre são frequentados, praticados. Muitas vezes, indivíduos, pelo seu egoísmo, pode se tornar uma linha de ação diferente. Por exemplo, o que seria essa cultura ideal, que seria da normativa? Desde costumes como casamento, como, por exemplo, o casamento tem a questão real e a questão ideal, certo? Aquele que está realmente no concreto, certo? Que você realmente tem aquele que você vai ter no seu dia a dia na prática, tá? Então, a gente parte disso, a gente entra no outro conceito, quando a gente fala de cultura, da questão do sincretismo religioso, que é a questão de elementos, de crenças que vão formar juntas crenças distintas e que vai se agregando uma religião à outra. Isso também faz parte dessa cultura, especialmente a cultura imaterial, como a gente fala dessa questão da espiritual. Então, a aula de hoje foi baseada nessa revisão um pouco sobre cultura, já que a gente veio de uma semana de folclore, falando de culturas tradicional, certo? Que é resgatar essa tradição histórica do Brasil. Então, é bom a gente rever esse conceito de cultura material, certo? Que é algo palpável, algo concreto, e cultura imaterial. E vocês vão ficar com a pesquisa para ser feita como atividade de hoje.